Boa noite, eu me chamo Nádia, sou integrante do grupo G5 e a proposta do trabalho é fazer uma entrevista com uma pessoa que foi contaminada com o vírus do Covid para saber sua percepção sobre a pandemia. Você autoriza a sua exposição de imagem? Boa noite, eu me chamo Victorino Carlos, também sou componente do grupo e autorizo a imagem. Vamos começar. Questão 1. Você acredita que ao contrair o Covid-19 teve um propósito maior? Acredito, muito, e venho acreditando nisso a cada dia que passa, desde quando eu contraí o Covid-19. Eu tive o Covid-19 mais ou menos em junho de 2020, né, junho do ano passado. Eu estava no interior do Maranhão, na cidade chamada Porto Franco. Eu estava praticamente sendo um estagiário lá, né? Eu estava acompanhando um grupo de médicos que eu conheço lá, e foi quando eu contraí. Eu fui um dos primeiros do grupo do hospital, e o que passava na minha cabeça era isso, que era um propósito, sim, mudou. Era o propósito de união dentro de casa, dentro da minha família, mais união e mais empatia com o próximo. E eu acho que esse sentimento externou de uma forma que hoje em dia, a cada dia que passa, eu tento mais pregar isso, a união na família, entre os amigos e a empatia com o próximo. 2. Sente-se desesperançoso frente à pandemia? Hoje em dia, em 2021, não. Em 2020 eu senti muita desesperança, fiquei bem desesperançoso. Porém, quando chegou a vacina, toda essa evolução da medicina, a ciência, e a gente vendo os efeitos, os resultados da vacinação em massa, né, eu fiquei bem mais esperançoso. Hoje eu estou com muita esperança quanto a essa pandemia. 3. Teve momentos que ficou mais solitário ou notou que a maioria das pessoas ao seu redor estavam assim? Como eu falei, eu estava no interior, longe da minha família. Eu já estava há mais ou menos 5 meses sem olhar meus pais, meus irmãos, minha filha, toda a minha família e meus amigos da minha cidade. Eu estava nesse interior e morava numa casa com um colega também que estava estagiando comigo. E apesar de estar na casa ali com um colega, mas ele também contraiu, ficou no quarto dele, no meu, eu estava longe da minha família. E quando a gente adoece, o que é a primeira coisa que a gente quer? A nossa mãe, em primeiro lugar. A gente pensa na nossa mãe. Então, eu naquele tempo já estava mais ou menos 4, 5 meses sem olhar meus pais, minha família, e me sentia muito solitário. Eu ia tomar banho, eu ficava chorando. Aquela solidão, querendo minha família, querendo minha mãe, querendo abraçar ou estar só perto. Então, durante o Covid, a época que eu tive Covid, eu me senti muito solitário, sim. 4. No momento que estava em isolamento, passou pela sua cabeça que poderia ser um ensinamento ou castigo de Deus? Passou que poderia ser um ensinamento, sim. Um ensinamento em valorizar mais a minha vida, valorizar mais as pessoas, as pessoas ao meu redor, né? Minha família, meus amigos, valorizar meu corpo e minha saúde, porque hoje eu ainda sou gordo, né? Obesidade grau 1, mas eu era bem mais gordo em 2020, bem mais gordo, e naquele tempo eu ficava pensando, eu poderia estar cuidando do meu corpo, eu poderia estar mais magro e com saúde, me alimentando bem e treinando, fazendo atividade física, e naquele tempo eu não fazia, eu era muito obeso. Então isso mudou muito na minha cabeça e meu modo de pensar, né, naquele tempo. 5. Como foi o seu apoio familiar frente ao adoecimento? Mais uma vez eu volto a falar que estava longe da minha família, mas por mais que eu sentisse aquela solidão física, virtualmente, graças à tecnologia de hoje em dia, eu tive todo o apoio da minha mãe é médica, meu irmão é médico e boa parte da minha família são médicos, e todos, de manhã, de tarde, de noite, todo o tempo ligando ou mandando
querendo saber como eu estava, e tive todo um suporte online, né, virtual, mas todo o suporte da minha família e principalmente dos médicos da minha família, meus tios, tias, primos, meu irmão, minha mãe, todos os médicos da família todo o tempo falando comigo, e foi um grande apoio. Isso aí foi o que me sustentou. Então, nesse momento, eu tive mais esperança e mais força, por mais que eles estivessem longe. E mesmo assim, ainda tinha um primo meu, que é médico, que estava no exterior, e o diretor do hospital, que hoje é um grande amigo meu. Eles iam todos os dias na casa que eu estava, me visitar, ver como é que eu estava, e também foi um grande apoio deles. 6. Após contrair o Covid-19, houve algum tipo de preconceito voltado pela sociedade ou até mesmo por algum familiar? Não, eu não senti nenhum preconceito, não tive isso. 7. Quando soube seu diagnóstico de Covid-19 e da gravidade do seu quadro, teve algum momento que sentiu medo de morrer? Por quê? Sim, isso aí, quase todos os dias eu sentia um medo de morrer. Covid-19, ano passado, hoje em 2021, ainda é tudo muito novo, né? Por mais que a gente tenha vacinação, mas ainda estão atrás de tratamentos e estudando mais a fundo essa doença. Então, lá no começo, em 2021 ou 2020, tudo muito novo, e o que a gente sabia é que quem tinha comorbidade tinha a possibilidade de gravidade e a óbito. E eu, o obeso também, eu obeso, então na minha cabeça era todo tempo: eu sou obeso, eu vou ter uma evolução ruim, vou ter que me internar, vou entubar e vou morrer. Então eu pensava nisso quase todos os dias. 8. Frente ao seu adoecimento, você teve o pensamento que deveria ter feito algo que não havia feito antes? Duas coisas. A obesidade, eu pensava muito que poderia cuidar mais do meu corpo, da minha saúde, treinar, fazer atividade física, me alimentar melhor. E eu pensava muito nisso: poxa, eu poderia estar cuidando mais tempo de mim, do meu corpo, da minha saúde, e hoje está passando por isso com outro pensamento. E o 2 foi proximidade com as pessoas, ter mais proximidade e a empatia também. 9. Você perdeu algum ente querido para o Covid-19? Qual foi o seu sentimento diante deste fato? Familiar mesmo, eu, graças a Deus, meus pais, irmãos e tios e tias, como eu volto a falar, né? Grande parte da minha família, 70% são médicos da área da saúde, então a gente tinha muito esse medo, né? O pessoal que estava na linha de frente, contrair, piorar e ir a óbito. Mas graças a Deus, todos que tiveram, nenhum teve uma piora e nenhum foi a óbito. Na minha família não teve óbito. Porém, perdi pessoas que estavam comigo no hospital, trabalhando, pessoas do dia a dia, que é como eu chamava, a minha família do hospital. E isso foi um sentimento de muita tristeza, né? Até hoje eu sinto quando eu fico olhando essas notícias de pessoas que perderam pais, mães, parentes, irmãos e pacientes que a gente, como estagiário, ajudou a cuidar. Eu tive uma paciente que ela não foi a óbito, mas perdeu a filha, os 2 irmãos e os 2 pais. Foi um dos casos mais tristes, né, de onde a gente estava. Então, isso no tempo, eu fiquei muito triste junto com ela. Vivenciei isso com ela. 10. Após sua recuperação, quando soube que estava curado desse vírus, o que mudou o seu modo de pensar frente à sua vida, em relação à sua saúde, família e trabalho? Minha saúde, como eu falei, eu era bem obeso, bebia muito e sedentário. Hoje, apesar de ainda estar gordinho, né, eu faço atividade física, me alimento bem, parei de beber e tenho emagrecido bem, com saúde. Quanto à família, eu sempre fui muito apegado à minha família, mas depois da pandemia,
além de apegado, eu tenho todo o tempo o sentimento de gratidão e agradeço muito a Deus por minha família ser unida e estar viva. Eu sou muito grato a Deus por isso. E quanto ao trabalho, no caso, meu estudo, né, ainda como no universitário, é saber que Deus me deu a oportunidade de estar vivo perante milhares, milhões de pessoas que foram a óbito, de aproveitar a chance de estar vivo, de ter saúde e terminar minha faculdade, uma boa faculdade, ser um bom médico e poder ajudar as pessoas quando... Então, Vitorino, nós encerramos aqui a nossa entrevista e muito obrigado pela sua participação. Eu também agradeço pela oportunidade de ser um entrevistado. Como o tempo é curto, né, tive que reduzir muito o meu pensamento e as respostas, porque se eu fosse falar todo o sentimento e tudo que eu vivi durante essa pandemia, né, acho que cada resposta aí teria no mínimo em uns 10 minutos. Então ia ultrapassar muito tempo, mas agradeço a oportunidade de externar um pouco, reduzir um pouco o que eu vivi, né? E desejo que todo mundo que está assistindo esse vídeo tenha esse sentimento de união com suas famílias, seus amigos e empatia com o próximo. Um abraço.